tarde de sexta-feira e eu não consegui fazer praticamente nada depois que eu cheguei da escola. Eu sinto que eu vou me dar bem mal no sábado e domingo, porque tudo que eu tinha que fazer hoje acumulou pra fim de semana. Mas, ok, então eu estou tentando transformar esse restinho de tarde, já que já são 4 e pouca, em alguma coisa produtiva. E como eu tenho que escrever um projeto, e meu professor co-orientador me deu um artigo para ler, esse artigo, eu peguei o artigo, um marca-texto e uma caneta, e eu tinha começado a ler ele na escola. Eu fiz até umas marcações para mostrar pra vocês. Essas foram algumas das marcações. Algumas das marcações que eu comecei a fazer. Vou fazer algumas anotações para eu poder saber o que como eu vou utilizar ele para o meu projeto. Mas eu tenho algumas coisas para esse fim de semana. Eu tenho que dar uma boa adiantada nesse projeto, porque eu tenho que submeter na semana que vem. E a semana que vem é a última semana de aula antes do recesso. Então, tempo contadíssimo. Daí, o que mais? Eu tenho prova de filosofia na segunda-feira. Eu tenho prova de português na terça-feira. E eu sou monitora de português. Então, eu tenho que entender o assunto para poder oferecer ajuda para os meus colegas antes da prova. E eu tenho revisão de matemática para entregar na segunda, porque vai ter prova na quarta. E eu tenho uma atividade de química e de física para entregar na quarta também, no caminho. Então temos uma listinha aí de bastante atividades para fazer. Mas como é sexta-feira, quase à noite, eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir fazer muita coisa. Mas eu resolvi gravar um vlog pra vocês. Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo no canal, mas vamos dar uma variada, né? E como eu falo sobre organização, estudos, eu quis mostrar pra vocês um fim de semana caótico na minha vida. Bem-vindos! Nosso querido artigo tem 32 páginas e eu estou nas 19. Então, temos algumas páginas aí pela frente, mas nada que a gente não possa dar conta. Então vamos ver se consigo terminar. Quem sabe terminar esse artigo hoje, né? Então vamos estar fazendo uma leitura aí para adiantar. Oi gente, olha eu aqui de novo. Eu não consegui gravar pra vocês sábado de manhã, porque foi só minha rotina normal de sempre. Eu não fiz nenhuma das tarefas que estavam previstas, fui só limpando casa, né? Porque sábado é dia de faxina, lavar roupa, uniforme. E eu só consegui começar a estudar à tarde, já eram 4 e pouquinha, e eu fui estudar para minha prova de filosofia. Gente, a Laila do passado estudou bastante para essa prova, ela não sabia que não ia ter prova na segunda-feira, porque não conseguiram imprimir as provas, e o tema era um tema bem complicado, assim, eu achei pelo menos que era ética e diversos tipos de ética. Ética e moral, a diferença entre os dois, e ética kantiana, ética para Aristóteles, para Platão. E eu fiz uma pipoquinha, né, gente? Porque vida de estudante, né, a gente tem que romantizar de algum jeito. Então, vamos assistir videoaula comendo pipoca. Tô pegando pipoca da minha mãe, porque ela não é muito fã de pipoca, gente. Então, eu gosto, né? Vamos ajudar ela, porque ajudar é sempre bom. Pra quem tem curiosidade, eu tava assistindo um vídeo de um canal que se chama Parabólica. Eu acredito que seja esse. Eu até procurei outro, mas eu acabei assistindo esse vídeo mesmo e eu realmente gostei muito. Era sobre ética em Aristóteles. E eu fiz um resumo. Eu assisti outra videoaula também. Essa videoaula tinha uns 40 minutos. Pra vocês verem, gente, eu realmente me dediquei muito a entender o assunto. E eu gosto sempre de estudar fazendo resumos com a cor da matéria, porque eu gosto muito de dividir minha matéria por cores. E
uma caneta preta. Eu prefiro muito preto do que azul. Pra essa cor, por exemplo, que eu tô usando, que é um roxo meio rosa, mais claro. Eu só uso azul quando a cor é mais escura, porque aí não tem jeito mesmo. E eu fui fazendo, gente, esse resumo. Eu até passei para umas amigas depois, porque eu normalmente estudo e ajudo as minhas amigas a estudarem. Eu gosto muito de estudar e ensinar os outros também, porque assim eu consigo aprender mais. E já estamos aqui no domingo, outra vez. Gente, esse vlog eu comecei às 4 horas da tarde, nos 3 dias. Mas no domingo eu tinha a minha revisão de matemática para fazer, eu tinha os exercícios de física e eu pretendia estudar também para a prova de português. Spoiler, não aconteceu, porque já era 4 horas, gente. Eu tava achando que eu podia fazer mágica até as 9 da noite. Spoiler, não consegui e ainda fui dormir às 10. Mas, ok. Essa revisão de matemática tinha uns 4, aparentemente 4 ou 5 assuntos, se eu não me engano, e todos eles iam cair na prova de matemática. Então, eu estava estudando, eu tinha feito até uns quizzes, assistido umas aulas, lido um pouco sobre o assunto, mas eu tinha minhas anotações no caderno também, então eu estava respondendo essa revisão pelas minhas anotações. Gente, e eu mostrei, mas eu não falei que eu fiz uma panqueca também. E uma curiosidade sobre mim é que no momento eu estou numa dieta sem glúten, sem açúcar e sem leite ou derivados do leite e nem mesmo itens sem lactose. Então, essa panqueca é uma panqueca milagre ou panqueca mágica sem nenhum desses ingredientes, ou seja, sem farinha de trigo, sem leite. Eu uso banana no lugar do açúcar, mas apesar de parecer meio loucura, eu já me acostumei. Então, meu paladar já está acostumado com isso. Inclusive, quando eu como uma coisa com muito açúcar, eu até, sei lá, por exemplo, um marshmallow, eu já acho muito doce hoje em dia. Como se fizesse anos, gente, mas não, faz só alguns meses, eu acho que uns 6, não, exagero, uns 4 meses, uns 5 meses por aí, que eu estou nessa dieta junto com a minha mãe e com a minha irmã, porque o meu pai não tem coragem, não. Então, galera, eu não gravei mais depois desse take aqui, porque virou tudo de cabeça para baixo, foi um caos o resto do dia. Eu fiquei tentando terminar, eu emperrei nessa atividade, porque tinha muitos assuntos diferentes, e eu estava envolvida em alguns projetos, então teve uma aula específica, né, de explicação de um dos assuntos que eu faltei, então minha cabeça ficou toda bagunçada. Esse negócio de trigonometria, é trigonometria? Eu acredito que seja. É o círculo trigonométrico, um monte de coisa que envolve isso. Não é um assunto difícil quando você entende, mas eu estava meio preocupada porque eu não estava entendendo, faltei a aula. Faltei assim, né? Eu estava na escola, mas não estava na hora da aula em si. Então, depois dessa aí, eu ainda tive que fazer a atividade de física, o que me levou a terminar lá para umas 10 da noite tudo. Mas deu tudo certo, acabou que não teve a prova de filosofia no outro dia, mas conhecimento é sempre bom, né? E foi esse o vlog do meu fim de semana. Eu considero ele bem sucedido, apesar de eu não ter feito tudo. Era meio sobre-humano conseguir fazer tudo aquilo, né? Foi só eu criando expectativas loucas na minha cabeça. Mas correu tudo bem, eu consegui estudar para as provas que precisavam depois. E foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, se vocês gostam de vlogs ou de study vlogs. Um beijo e tchau, tchau!